Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma animação que, sinceramente, conseguiu fazer algo que poucas continuações conseguem. E antes de qualquer coisa, eu já vou avisando: esse vídeo não é só uma explicação da história. Eu quero falar sobre os detalhes que talvez você não tenha percebido, sobre as mensagens escondidas, sobre o que funcionou, o que me emocionou e por que esse filme mexeu com tanta gente. E olha, eu entrei para assistir Divertidamente 2, esperando uma sequência divertida. Achei que seria aquele típico caso de vamos revisitar personagens famosos porque o primeiro filme fez sucesso. Só que alguns minutos depois, eu percebi que a proposta era muito maior. O primeiro Divertidamente já tinha feito algo impressionante ao transformar emoções em personagens. Parece simples quando a gente fala assim, mas pense por alguns segundos. Como você transforma sentimentos abstratos em pessoas que o público consegue entender, gostar e até se identificar? Não é uma tarefa fácil. Mesmo assim, a Pixar conseguiu. E o mais curioso é que o primeiro filme funcionava em vários níveis. Uma criança via uma aventura colorida dentro da cabeça de uma garota. Um adolescente via uma história sobre mudanças. Um adulto via praticamente uma aula de psicologia disfarçada de entretenimento. Isso já colocava uma pressão gigantesca sobre a continuação, porque existe uma pergunta que toda sequência precisa responder: por que ela existe? E eu vou ser sincero com vocês: muitas continuações não conseguem responder isso. Elas simplesmente repetem a fórmula original, trocam alguns cenários, apresentam personagens novos e pronto. Mas Divertidamente 2 faz algo diferente. Ele entende que Riley mudou, e quando Riley muda, tudo muda. A gente costuma esquecer como a adolescência é um período estranho. Talvez porque quem já passou por isso olha para trás e pensa: nossa, eu era muito dramático. Mas a verdade é que naquele momento tudo parecia gigantesco. Uma amizade parecia eterna, uma rejeição parecia o fim do mundo, uma vergonha parecia impossível de superar. E é exatamente isso que o filme captura. Eu achei muito interessante como a história não tenta tratar a adolescência como uma fase engraçada ou ridícula. Ela trata essa fase com respeito. Ela entende que os sentimentos de Riley são reais, mesmo quando parecem exagerados para quem está assistindo. E isso me fez lembrar de uma situação pessoal. Eu lembro quando mudei de escola. Talvez alguns de vocês tenham passado por algo parecido. Você entra em um lugar onde ninguém te conhece. Você não sabe como agir. Você tenta descobrir qual versão de si mesmo deve mostrar para os outros. É estranho. Você começa a se perguntar coisas que nunca tinha perguntado antes. Será que eu sou legal? Será que as pessoas gostam de mim? Será que eu pertenço a esse grupo? E é exatamente aí que o filme encontra sua força. Porque ele entende que crescer não é apenas ganhar altura ou envelhecer. Crescer significa começar a questionar quem você é. Uma das coisas que mais gosto na franquia é que ela pega conceitos psicológicos extremamente complexos e transforma tudo em imagens que qualquer pessoa consegue entender. No primeiro filme, a ideia central era compreender que a tristeza também tem valor. Parece óbvio quando falamos hoje, mas pense na quantidade de pessoas que passam a vida inteira tentando evitar qualquer tristeza. A sociedade inteira praticamente nos ensina isso. Seja feliz, seja positivo, não reclame, sorria, continue em frente. Como se emoções negativas fossem defeitos, como se sentir tristeza fosse fracassar. O primeiro filme destruiu essa ideia de uma forma brilhante. E agora a continuação faz algo parecido com outra fase da vida. Ela mostra que a construção da identidade é um processo confuso. E quando digo confuso, quero dizer extremamente confuso. Porque ninguém acorda um dia sabendo exatamente quem é. A gente vai montando essa resposta aos poucos. Às vezes através das vitórias, às vezes através dos erros, às vezes através de momentos constrangedores que gostaríamos de apagar para sempre da memória. Aliás, uma coisa que eu adoro em Divertidamente é justamente a forma como ele trata as memórias. Quando assisti ao primeiro filme pela primeira vez, fiquei fascinado por esse conceito. A ideia de que algumas lembranças se tornam pilares da nossa personalidade é muito interessante. Porque, olhando para a vida real, isso realmente acontece. Existem momentos que definem quem nos tornamos.
uma conversa, uma amizade, uma perda, uma conquista. Algumas experiências deixam marcas tão profundas que passam a fazer parte da nossa identidade. E o filme transforma isso em algo visual, algo que conseguimos enxergar. Isso é uma das grandes qualidades da Pixar. Eles não explicam apenas conceitos, eles fazem você sentir esses conceitos. E quando uma obra consegue fazer isso, ela deixa de ser apenas entretenimento, ela vira experiência. Outra coisa que me chamou a atenção foi como a franquia confia na inteligência do público. Ela não simplifica tudo. Ela não trata o espectador como alguém incapaz de entender temas mais profundos. Muito pelo contrário, ela apresenta assuntos difíceis de uma maneira acessível. Existe uma diferença enorme entre simplificar e tornar acessível, e a Pixar entende isso melhor do que quase qualquer estúdio. Por isso, tantas pessoas de idades completamente diferentes conseguem se conectar com a história. Uma criança vê aventura, um adolescente vê identificação, um adulto vê reflexão, e cada um sai satisfeito. Isso é raro, muito raro. Agora, falando especificamente da Riley, eu acho ela uma protagonista extremamente subestimada. Quando as pessoas lembram de Divertidamente, normalmente elas pensam nas emoções: alegria, tristeza, raiva, nojinho, medo. Mas a Riley é o coração de tudo, porque as emoções só funcionam se a gente se importar com a pessoa que elas estão tentando ajudar, e nós nos importamos. A gente acompanha suas inseguranças, seus medos, suas mudanças, suas tentativas de descobrir quem ela está se tornando. E isso cria uma conexão emocional muito forte. Talvez seja por isso que tantas pessoas choram assistindo a esses filmes. Não porque eles são tristes o tempo inteiro, mas porque eles são honestos. Eles falam de sentimentos reais, de situações reais, de conflitos que quase todo mundo já viveu. E quando uma obra consegue tocar em experiências universais, ela permanece relevante por muito tempo. Eu também quero comentar uma coisa que nem sempre recebe atenção: a direção visual. Porque é fácil olhar para uma animação da Pixar e dizer, claro que é bonita, mas existe muito trabalho por trás disso. As cores, os cenários mentais, os detalhes escondidos, tudo é pensado para transmitir emoções específicas. Nada parece aleatório. Cada escolha visual ajuda a contar a história, e isso é algo que eu sempre valorizo em qualquer filme. Quando a forma e o conteúdo trabalham juntos. Quando a estética não está ali apenas para ser bonita, quando ela ajuda a narrativa. Divertidamente sempre fez isso muito bem, e nesta continuação, eles conseguem expandir esse universo de uma maneira que parece natural. Não parece que estão inventando coisas apenas para aumentar a escala. Parece uma evolução lógica, como se estivéssemos acompanhando uma mente que realmente está amadurecendo. E isso faz toda a diferença, porque crescimento é justamente o tema central de tudo. No fundo, essa franquia inteira fala sobre isso, sobre crescer, sobre mudar, sobre aceitar que algumas fases terminam, sobre entender que novas fases começam, e sobre aprender que nenhuma emoção existe por acaso. Cada uma delas tem uma função, cada uma delas tenta nos proteger de alguma forma, mesmo quando parecem atrapalhar. E essa é uma mensagem extremamente poderosa, principalmente em uma época em que tantas pessoas tentam esconder seus sentimentos ou fingir que eles não existem. No final das contas, Divertidamente não fala apenas sobre emoções, ele fala sobre humanidade, sobre aquilo que nos torna quem somos. E essa talvez seja a razão pela qual tanta gente se conecta com essa história. Porque, independentemente da idade, todos nós sabemos o que é sentir. Todos nós sabemos o que é mudar. Todos nós sabemos o que é ter medo do futuro. E todos nós estamos tentando descobrir quem realmente somos. E acreditem em mim, isso é apenas o começo do que essa continuação tem para dizer. Então, pessoal, depois de tudo que eu falei sobre a importância da Riley e sobre como essa franquia sempre usou emoções para falar de assuntos muito maiores, chegou a hora de entrar em uma das coisas que mais me chamou a atenção em Divertidamente 2. A coragem que o filme teve de mostrar que crescer nem sempre significa evoluir de forma confortável. E eu sei que isso pode parecer estranho quando falamos de uma animação colorida da Pixar, mas pensem comigo por um instante. Quando somos crianças, nossa visão sobre nós mesmos costuma ser muito mais simples.
A gente gosta de certas coisas, tem nossos amigos, nossos hobbies, nossas brincadeiras favoritas, e isso parece suficiente para definir quem somos. Só que chega um momento em que essa simplicidade começa a desaparecer. Você começa a perceber que existem expectativas. Expectativas dos pais, expectativas dos amigos, expectativas da escola, expectativas da sociedade. E talvez a mais cruel de todas, as expectativas que você cria sobre si mesmo. Foi exatamente nessa parte que eu comecei a me identificar muito mais com a história do que eu esperava. Porque o filme não fala apenas sobre mudanças externas. Ele fala sobre aquela voz interna que começa a surgir quando você cresce. Aquela voz que pergunta: será que eu sou bom o suficiente? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que as pessoas realmente gostam de mim? E se vocês repararem, essas perguntas nunca desaparecem completamente. A gente acha que elas pertencem apenas à adolescência, mas a verdade é que muitos adultos continuam convivendo com elas. Talvez em versões diferentes, talvez de forma mais silenciosa, mas elas continuam lá. E eu acho fascinante quando um filme consegue mostrar algo tão universal sem parecer que está dando uma palestra. Porque ninguém gosta de sentir que está assistindo uma aula. As pessoas querem sentir a história, querem viver a experiência. E Divertidamente 2 entende isso perfeitamente. Uma coisa que eu adorei foi perceber como o universo mental da Riley parece mais complexo do que antes, e isso faz total sentido. Quando somos crianças, muitas coisas parecem preto no branco. Ou gostamos de algo, ou não gostamos, ou estamos felizes, ou estamos tristes. Mas conforme crescemos, tudo começa a ganhar camadas. Você pode estar feliz e preocupado ao mesmo tempo, animado e inseguro, orgulhoso e com medo. E essa mistura de emoções é uma das experiências mais humanas que existem. Aliás, eu acho que um dos maiores acertos da franquia inteira é justamente esse. Ela nunca tenta reduzir o ser humano a uma emoção específica. Ela nunca diz que você deve ser feliz o tempo inteiro. Ela nunca diz que tristeza é melhor que alegria. Ela nunca diz que raiva é ruim ou que medo é inútil. Ela mostra que tudo depende do contexto. E, sinceramente, essa é uma mensagem que muita gente adulta ainda precisa ouvir. Porque vivemos em uma época estranha. Uma época em que parece existir uma pressão constante para demonstrar felicidade. Abra qualquer rede social. Todo mundo parece bem. Todo mundo parece realizado. Todo mundo parece estar vivendo o melhor momento da própria vida. Mas a realidade raramente funciona assim. A realidade é bagunçada. A realidade é contraditória. A realidade é feita de emoções misturadas. E talvez seja por isso que tanta gente se conecta com Divertidamente. Porque ele reconhece essa bagunça. Ele não tenta fingir que a vida é simples. Ele aceita que ela é complicada. E mais importante ainda, mostra que tudo bem ela ser complicada. Uma coisa que me pegou muito foi lembrar da minha própria adolescência enquanto assistia ao filme. Não sei se aconteceu com vocês também, mas eu comecei a revisitar várias memórias, momentos que eu nem lembrava mais, situações que na época pareciam gigantescas, coisas que tiravam meu sono, problemas que pareciam impossíveis de resolver. E hoje, olhando para trás, algumas dessas situações parecem até engraçadas. Mas isso não significa que elas não eram importantes. Naquele momento elas eram reais, naquele momento elas doíam, naquele momento elas importavam. E o filme respeita isso. Ele não faz piada da dor dos adolescentes. Ele não trata suas inseguranças como algo ridículo. Ele entende que aquela fase da vida é intensa, muito intensa. Talvez intensa até demais. E é justamente essa intensidade que torna a adolescência tão marcante. Outra coisa que eu gostei bastante foi como o filme continua explorando a ideia de identidade. Porque identidade não é algo fixo, não é um documento, não é uma definição permanente. É um processo. E esse processo muda constantemente. Quem você era aos 10 anos não é quem você era aos 15. Quem você era aos 15 não é quem você era aos 20. E provavelmente quem você é hoje também será diferente daqui a alguns anos. Isso não significa falsidade, significa crescimento, significa adaptação, significa aprendizado. E eu acho que muita gente tem medo disso, tem medo de mudar, tem medo de deixar versões antigas de si para trás.
Mas crescer exige exatamente isso. Exige transformação, exige desconforto, exige coragem. Uma curiosidade interessante é que poucas animações conseguem acompanhar o envelhecimento dos personagens de forma tão natural quanto divertidamente. Normalmente, os personagens ficam congelados no tempo. Eles permanecem iguais durante décadas. Mas aqui não. A Riley cresce, amadurece, muda, e o universo acompanha essa mudança. Isso faz tudo parecer mais vivo, mais verdadeiro, mais humano. E falando em humanidade, existe uma qualidade que eu considero essencial em qualquer grande filme: empatia. A capacidade de fazer o público entender sentimentos diferentes dos seus. E essa franquia é praticamente uma máquina de gerar empatia, porque ela nos obriga a olhar para dentro. Ela nos faz lembrar de momentos difíceis, nos faz compreender reações emocionais, nos faz enxergar pessoas de outra forma. Depois que você assiste divertidamente, fica muito mais fácil olhar para alguém que está triste e entender que aquela tristeza pode ter um propósito. Fica muito mais fácil compreender que cada pessoa está travando batalhas internas que talvez nunca veremos. E isso é extremamente valioso, principalmente hoje, porque parece que estamos cada vez mais rápidos para julgar e cada vez mais lentos para compreender. Talvez por isso histórias como essa sejam tão importantes. Elas nos lembram de algo básico. Todo mundo sente, todo mundo sofre, todo mundo tem medos, todo mundo tem inseguranças, todo mundo está tentando descobrir o próprio lugar no mundo. E isso cria uma conexão instantânea entre as pessoas. Agora, se eu tivesse que destacar um dos aspectos que mais me impressionaram nessa continuação, seria a maturidade do roteiro. Porque seria muito fácil transformar tudo em uma aventura genérica, criar conflitos superficiais, apostar apenas no humor. Mas o filme escolhe um caminho mais difícil. Ele confia no espectador. Ele acredita que o público consegue lidar com temas complexos. E essa confiança é recompensada. O resultado é uma história que funciona tanto para quem quer apenas se divertir, quanto para quem gosta de analisar significados mais profundos. Eu adoro filmes assim. Filmes que oferecem diferentes camadas dependendo da forma como você assiste, porque isso aumenta muito o fator de revisita. Você pode assistir uma vez e se emocionar, assistir novamente e perceber detalhes novos, assistir anos depois e interpretar tudo de outra maneira. E as melhores obras costumam funcionar exatamente assim. Elas crescem junto com o público. Elas mudam conforme nós mudamos. E acho que Divertidamente faz parte desse grupo. Uma animação que muitas crianças vão assistir agora e gostar, mas que provavelmente vão entender de verdade apenas anos depois. E isso não é uma crítica, muito pelo contrário, é um elogio enorme, porque significa que a história tem profundidade suficiente para acompanhar diferentes fases da vida. Antes de encerrar essa parte, eu queria comentar algo que talvez seja o elemento mais bonito de toda a franquia: a ideia de que nenhuma emoção precisa ser eliminada. Nenhuma. Nem mesmo aquelas que consideramos desagradáveis. E eu gosto muito dessa mensagem, porque ela vai contra uma mentalidade extremamente comum: a mentalidade de guerra contra os próprios sentimentos. Muita gente passa a vida tentando vencer emoções, tentando derrotá-las, tentando expulsá-las. Mas talvez o objetivo nunca tenha sido esse. Talvez o objetivo seja entendê-las, escutá-las, aprender com elas. Porque toda emoção está tentando comunicar alguma coisa. Toda emoção está carregando uma informação. Toda emoção existe por um motivo. E quando começamos a enxergar dessa forma, tudo muda. Nossa relação com nós mesmos muda. Nossa relação com os outros muda. Nossa forma de interpretar a vida muda. E é justamente por isso que eu considero Divertidamente muito mais do que uma simples animação. É uma história sobre autoconhecimento, sobre crescimento, sobre identidade, sobre aprender a conviver com todas as partes que existem dentro de nós, inclusive aquelas partes que nem sempre gostamos de enxergar. E acreditem, conforme a história avança, essas questões ficam ainda mais profundas. Agora eu quero falar sobre uma coisa que, na minha opinião, é o verdadeiro coração de Divertidamente 2. E não estou falando apenas das emoções novas ou dos momentos mais engraçados. Estou falando daquela sensação estranha que o filme consegue despertar
Quando você percebe que a Riley não está apenas crescendo, ela está começando a construir uma versão completamente nova de si mesma. E talvez isso pareça algo normal quando falamos de adolescência. Afinal, todo adolescente muda, certo? Mas a verdade é que essa transformação costuma ser muito mais assustadora do que a gente lembra. Quando somos crianças, existe uma certa estabilidade emocional. Não porque tudo seja perfeito, mas porque ainda estamos descobrindo o mundo. A maioria das nossas decisões é tomada pelos adultos. As responsabilidades são menores. Os problemas existem, claro, mas normalmente são mais simples. Só que chega uma hora em que tudo começa a acelerar. De repente, você percebe que suas escolhas importam mais, suas amizades importam mais, sua imagem importa mais, sua opinião sobre si mesmo importa muito mais. E é exatamente nesse momento que a mente da Riley começa a se transformar. Uma das coisas que eu mais gostei nessa continuação foi perceber como ela entende uma verdade que muita gente esquece. A adolescência não é apenas uma fase de mudanças físicas. Ela é uma revolução emocional. Eu lembro de quando tinha mais ou menos a idade da Riley, e olhando para trás hoje, parece quase engraçado pensar na quantidade de coisas que ocupavam espaço na minha cabeça. Uma conversa que não saiu como eu esperava, uma mensagem que alguém demorou para responder, uma opinião que eu ouvi de um colega, um comentário aparentemente insignificante. Na época, tudo parecia enorme, gigantesco. E essa é uma das partes mais brilhantes do filme. Ele não tenta diminuir esses sentimentos. Ele não trata essas preocupações como bobagens. Ele entende que naquele momento da vida, elas realmente parecem gigantes. E, sinceramente, elas são. Porque quando estamos formando nossa identidade, qualquer experiência tem potencial para deixar uma marca enorme. Pense nisso. Quando você já tem 40 ou 50 anos, provavelmente um comentário negativo não vai redefinir sua personalidade inteira. Mas durante a adolescência, pode acontecer, porque você ainda está descobrindo quem é, ainda está construindo sua percepção sobre si mesmo, ainda está tentando entender qual é o seu lugar no mundo. E isso cria uma vulnerabilidade enorme. Uma vulnerabilidade que o filme retrata muito bem. Aliás, existe uma coisa que sempre me impressionou nessa franquia: a capacidade de transformar conceitos psicológicos extremamente complexos em imagens fáceis de compreender. Muitos filmes falam sobre emoções, mas poucos conseguem mostrar como elas realmente funcionam. Divertidamente faz isso de uma forma quase mágica, porque ele transforma processos internos invisíveis em algo visual, algo que podemos enxergar, algo que podemos acompanhar. E isso cria uma conexão muito forte com o público. Você não apenas entende o que está acontecendo, você sente. Você reconhece situações parecidas. Você lembra de experiências semelhantes. E talvez seja justamente por isso que tanta gente sai emocionada depois de assistir. Porque o filme está constantemente ativando memórias pessoais. Enquanto você observa a Riley crescendo, inevitavelmente começa a pensar na sua própria trajetória. Começa a lembrar dos seus próprios medos, das suas próprias inseguranças, dos seus próprios momentos de dúvida. E isso é poderoso, muito poderoso. Outra coisa que me chamou a atenção foi a forma como o filme lida com a pressão social. Porque vamos ser sinceros, grande parte da adolescência gira em torno disso, a necessidade de pertencimento, o desejo de ser aceito, o medo de ser excluído. Eu acho que praticamente todo mundo já passou por alguma situação em que tentou se encaixar em determinado grupo, talvez mudando a forma de agir, talvez escondendo alguma característica, talvez fingindo gostar de algo, talvez fingindo não gostar de algo. E o mais curioso é que muitas vezes fazemos isso sem perceber. Não acordamos pensando, hoje vou deixar de ser eu mesmo. Acontece aos poucos, uma pequena mudança aqui, outra ali, até que um dia você olha para trás e percebe que está tentando corresponder às expectativas dos outros. E essa é uma das discussões mais interessantes presentes no universo de Divertidamente. Quem somos quando ninguém está olhando? Quem somos quando não estamos tentando impressionar ninguém? Quem somos quando deixamos de lado todas as máscaras? São perguntas difíceis, perguntas que muitos adultos ainda não conseguiram responder. E isso torna a jornada da Riley ainda mais relevante,
porque ela representa algo que todos nós vivemos em algum momento: a busca pela própria identidade, uma busca que nunca é completamente concluída. E eu gosto muito disso. Gosto do fato de o filme não oferecer respostas simples, porque a vida não oferece respostas simples. Na vida real, raramente existe um momento em que tudo faz sentido de repente. Normalmente o crescimento acontece aos poucos, com erros, com acertos, com dúvidas, com tropeços, e divertidamente entende essa complexidade. Ele entende que amadurecer é um processo bagunçado, talvez até caótico, mas necessário. Falando agora sobre a construção emocional da história, eu acho impressionante como a Pixar continua dominando uma habilidade que poucas produtoras conseguem reproduzir: o equilíbrio entre humor e emoção. Porque é muito fácil fazer uma animação engraçada. É muito fácil criar personagens divertidos. Mas criar personagens engraçados que também conseguem emocionar profundamente é outra história. E esse filme faz isso constantemente. Existem momentos em que você está rindo, momentos em que está refletindo, momentos em que está nostálgico, momentos em que sente um aperto no peito. Tudo dentro da mesma narrativa, tudo funcionando de forma natural. Nada parece forçado. E isso exige um controle enorme do roteiro. Uma das razões para isso funcionar tão bem é que os personagens nunca parecem caricaturas vazias. Mesmo as emoções possuem personalidade própria, possuem conflitos, possuem limitações, possuem pontos fortes. E isso faz com que pareçam reais. Claro, elas são representações simbólicas, mas emocionalmente funcionam como personagens completos. E quando personagens funcionam, o público se envolve. Quando o público se envolve, cada conflito ganha peso, cada decisão importa, cada consequência gera impacto. É uma fórmula simples na teoria, mas extremamente difícil de executar. E a Pixar continua demonstrando uma habilidade impressionante nesse aspecto. Agora, existe outro elemento que eu quero destacar: a coragem do filme de falar sobre desconforto. Porque crescer é desconfortável. Ninguém gosta de admitir isso, mas é verdade. Aprender coisas novas é desconfortável. Mudar hábitos é desconfortável. Enfrentar medos é desconfortável. Descobrir quem você é também é desconfortável. Muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos certeza, queremos estabilidade. Mas a adolescência é justamente o período em que essas certezas começam a desaparecer. E isso gera ansiedade, gera insegurança, gera confusão. O interessante é que o filme não apresenta essas emoções como inimigas. Ele mostra que elas fazem parte do processo. E essa talvez seja uma das mensagens mais importantes da obra inteira. Nem todo desconforto é um sinal de que algo está errado. Às vezes, o desconforto é apenas um sinal de que você está mudando, que está crescendo, que está saindo de uma versão antiga de si mesmo para construir uma nova. Eu acho essa ideia extremamente poderosa, porque muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar qualquer tipo de desconforto emocional e acabam impedindo o próprio crescimento. Claro, ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta de sentir insegurança, mas algumas dessas emoções existem para nos ajudar, para nos alertar, para nos ensinar, para nos preparar. E quando entendemos isso, nossa relação com elas muda completamente. Uma coisa curiosa é que quanto mais eu pensava sobre Divertidamente 2 depois de assistir, mais eu percebia que ele não é um filme apenas sobre adolescentes. Ele é um filme sobre qualquer pessoa que já precisou lidar com mudanças. E isso inclui praticamente todo mundo, porque mudanças acontecem o tempo inteiro. Mudamos de escola, mudamos de cidade, mudamos de trabalho, mudamos de relacionamento, mudamos de sonhos, mudamos de objetivos. A vida inteira é uma sequência de transformações, e cada transformação exige uma adaptação emocional. Por isso a história funciona tão bem, porque mesmo quando a situação específica da Riley não é igual à sua, os sentimentos envolvidos são universais. Você reconhece aquelas emoções, reconhece aqueles conflitos, reconhece aquelas dúvidas, e isso cria uma identificação quase imediata. No fim das contas, eu acho que essa é a verdadeira magia de Divertidamente. Ele pega experiências extremamente pessoais e transforma em algo universal.
Ele faz você olhar para uma personagem específica e enxergar um pouco de si mesmo. E quando uma história consegue fazer isso, ela deixa de ser apenas entretenimento. Ela se transforma em algo muito mais especial, algo que permanece com você, mesmo depois que os créditos terminam. E a partir daqui, a jornada da Riley começa a entrar em territórios ainda mais interessantes, porque algumas das emoções mais complexas da vida começam a mostrar seu verdadeiro impacto. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando por muito tempo depois de assistir Divertidamente 2? Como a gente passa anos acreditando que se conhece completamente, até que alguma situação aparece e prova exatamente o contrário. E eu acho que essa é uma das ideias mais interessantes que o filme trabalha, porque durante a infância, normalmente existe uma sensação de estabilidade. Você acredita que sabe quem é, tem suas preferências, seus amigos, suas rotinas, suas certezas. Tudo parece relativamente organizado, mas aí chega a adolescência, e de repente aquelas certezas começam a balançar. Aquilo que você gostava talvez já não seja tão importante. As pessoas que faziam parte da sua vida começam a mudar. Você começa a mudar. E sem perceber, nasce uma pergunta que vai acompanhar praticamente todo mundo durante muitos anos: quem eu realmente sou? Pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Na verdade, talvez seja uma das perguntas mais difíceis que existem. E o que eu mais gosto em Divertidamente 2 é que ele não tenta responder isso de forma rápida. Ele entende que identidade não é uma resposta pronta, não é uma frase, não é uma definição, é um processo. Um processo que às vezes leva anos, décadas, talvez uma vida inteira. Enquanto assistia ao filme, eu me peguei lembrando de várias fases da minha própria vida. E acho que muita gente vai passar pela mesma experiência. Porque quando somos mais novos, costumamos criar versões idealizadas de quem queremos ser. Talvez você queira ser a pessoa mais popular da escola. Talvez queira ser o melhor atleta. Talvez queira ser reconhecido por alguma habilidade específica. Talvez queira apenas ser aceito. E não existe nada de errado nisso. O problema começa quando essa busca por aceitação passa a controlar todas as suas decisões. Quando você começa a agir apenas para agradar os outros. Quando deixa de ouvir a própria voz. E eu acho que uma das grandes forças dessa história está justamente em explorar esse conflito. O conflito entre ser quem você é e ser quem você acredita que os outros querem que você seja. E vamos ser sinceros, esse conflito não desaparece quando a adolescência acaba. Muita gente continua enfrentando exatamente o mesmo problema na vida adulta. Só mudam os cenários. Na escola você tenta impressionar colegas. Mais tarde tenta impressionar chefes, parceiros, clientes, amigos, a sociedade, as redes sociais. A pressão continua existindo, talvez até aumente. E por isso eu acredito que Divertidamente 2 conversa com públicos muito diferentes. Uma criança pode enxergar uma aventura divertida, um adolescente pode enxergar sua própria realidade, e um adulto pode enxergar reflexos de conflitos que ainda carrega. Isso é extremamente raro, muito raro mesmo. Aliás, existe uma qualidade que eu considero essencial em qualquer continuação. Ela precisa justificar sua existência. Porque fazer uma sequência apenas porque o primeiro filme fez sucesso raramente resulta em algo memorável. Mas aqui eu senti que realmente existia uma história nova para contar. Porque a Riley de agora não é mais a mesma. E se a personagem mudou, a narrativa também precisava mudar. O primeiro filme falava muito sobre aceitar a tristeza, sobre entender que emoções consideradas negativas também têm valor. Já essa continuação parece interessada em explorar algo diferente. Ela quer entender como construímos nossa percepção sobre nós mesmos. E isso é um tema gigantesco, porque nossa identidade é formada por milhares de pequenas experiências, algumas positivas, algumas negativas, algumas que lembramos claramente, outras que nem percebemos que nos afetaram. Eu gosto muito quando o cinema aborda esse tipo de assunto porque nos obriga a refletir. E eu não estou falando daquela reflexão superficial que dura 5 minutos depois do filme acabar. Estou falando daquela reflexão que fica na cabeça por dias, talvez semanas. Aquela que faz você revisitar memórias antigas, pensar em decisões passadas, questionar certas crenças. Esse tipo de reflexão tem valor,
e Divertidamente 2 consegue provocar isso diversas vezes. Uma coisa que me chamou a atenção é como o filme entende que crescer significa ganhar complexidade. Quando somos pequenos, costumamos enxergar o mundo de forma mais direta. Existem heróis, existem vilões, existem certas verdades absolutas. Mas conforme amadurecemos, percebemos que quase tudo possui nuances. As pessoas são contraditórias, as situações são complicadas, as emoções se misturam. E essa descoberta nem sempre é agradável. Na verdade, muitas vezes é desconfortável, porque é muito mais fácil viver em um mundo simples. É muito mais fácil acreditar que tudo pode ser dividido entre certo e errado, bom e ruim, sucesso e fracasso. Mas a vida real não funciona assim, e o filme entende isso muito bem. Ele entende que a mente humana é um espaço cheio de contradições, cheio de conflitos, cheio de emoções coexistindo ao mesmo tempo. Talvez por isso a história pareça tão autêntica, porque ela não tenta simplificar aquilo que naturalmente é complicado. Outro aspecto que eu gostei muito foi a maneira como a narrativa retrata a vulnerabilidade. E aqui eu preciso falar uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem de ouvir. Vivemos em uma cultura que frequentemente trata a vulnerabilidade como fraqueza. Desde cedo, aprendemos que devemos parecer fortes, confiantes, inabaláveis, como se admitir inseguranças fosse algo vergonhoso. Mas a realidade é completamente diferente. As pessoas mais fortes que eu conheci na vida não eram aquelas que fingiam não sentir nada. Eram justamente aquelas que tinham coragem de reconhecer os próprios sentimentos, coragem de admitir medo, coragem de admitir tristeza, coragem de admitir dúvida, porque isso exige muito mais força do que simplesmente esconder tudo. E Divertidamente sempre teve essa mensagem em seu DNA. A ideia de que sentir não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Quanto mais penso nisso, mais percebo o quanto essa mensagem é importante, especialmente para os mais jovens, porque muitos adolescentes crescem acreditando que precisam ser perfeitos, precisam acertar sempre, precisam ter respostas para tudo, precisam parecer confiantes o tempo inteiro. Mas ninguém consegue sustentar isso, ninguém. Todos têm inseguranças, todos têm medos, todos têm momentos de fragilidade, e reconhecer isso pode ser libertador. Existe também algo muito interessante na forma como o filme retrata a mudança, porque normalmente falamos sobre mudança como se fosse um único evento, mas mudanças reais raramente acontecem de uma vez. Elas acontecem aos poucos, em pequenas decisões, pequenas experiências, pequenos momentos. Um dia você olha para trás e percebe que se tornou uma pessoa diferente, sem nem notar exatamente quando isso aconteceu. Eu acho essa ideia fascinante, porque ela é extremamente verdadeira. A maioria das transformações importantes da nossa vida acontece de forma silenciosa, sem anúncios, sem grandes discursos, sem trilha sonora épica. Elas simplesmente acontecem, e só percebemos depois. O filme captura muito bem essa sensação, a sensação de estar se tornando alguém novo sem ter total controle sobre o processo. E, sinceramente, isso é assustador, mas também é bonito, porque significa que estamos evoluindo, que estamos aprendendo, que estamos vivendo. Outra coisa que merece elogios é o equilíbrio entre entretenimento e profundidade, porque seria muito fácil transformar toda essa discussão em algo pesado demais. Mas a Pixar sabe exatamente quando aliviar a tensão, quando inserir humor, quando criar momentos mais leves. Esse equilíbrio é fundamental. Sem ele, a história perderia parte do seu encanto. E é justamente essa combinação que faz o filme funcionar tão bem. Ele consegue ser divertido sem ser superficial, consegue ser profundo sem ser cansativo, consegue emocionar sem parecer manipulador. E isso é uma habilidade narrativa extremamente difícil de dominar. Talvez por isso tantas pessoas tenham criado uma conexão tão forte com essa franquia. Ela respeita a inteligência do público, ela respeita as emoções do público, e, acima de tudo, ela respeita a experiência humana. No final das contas, eu acho que Divertidamente 2 está falando sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento: a necessidade de aceitar que não seremos exatamente a mesma pessoa para sempre. E isso não é uma tragédia, é parte natural da vida.
porque crescer significa mudar. Mudar significa descobrir novas versões de si mesmo. E descobrir novas versões de si mesmo significa entrar em territórios desconhecidos. Territórios que podem gerar medo, insegurança, dúvida, mas também podem gerar crescimento. E conforme a história continua avançando, fica cada vez mais claro que a maior batalha da Riley não acontece contra o mundo ao seu redor. Ela acontece dentro dela mesma. E é justamente aí que o filme começa a ficar ainda mais interessante. Chegando a este ponto da história, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante sobre Divertidamente 2. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu ficava impressionado com a inteligência do roteiro. Porque, no fundo, o filme não está apenas contando a história da Riley. Ele está contando a história de algo que praticamente todo ser humano experimenta em algum momento da vida. A luta entre quem somos e quem achamos que deveríamos ser. E eu sei que isso parece uma frase simples, mas pensem comigo. Quantas vezes você já comparou sua vida com a de outra pessoa? Quantas vezes olhou para alguém e pensou que deveria ser mais inteligente, mais bonito, mais popular, mais bem-sucedido ou mais confiante? Se formos honestos, provavelmente todos nós já fizemos isso. E talvez esse seja um dos maiores desafios da adolescência. Porque é justamente nessa fase que começamos a nos comparar com muito mais frequência. Antes disso, as crianças costumam viver de forma mais espontânea. Elas brincam, experimentam, erram, tentam novamente. Mas conforme crescem, começam a perceber como são vistas pelos outros. E essa percepção muda tudo. De repente, você não está apenas vivendo, você está observando a si mesmo viver. E isso pode ser extremamente complicado. Eu lembro claramente de momentos da minha adolescência em que passei horas pensando em situações que hoje resolveria em poucos minutos. Uma conversa estranha, uma apresentação na escola, uma opinião negativa de alguém. Na época, aquilo parecia enorme, parecia o centro do universo. E essa é uma coisa que o filme entende perfeitamente. A intensidade emocional dos adolescentes não é exagero. Ela é consequência natural da fase que estão vivendo. Porque tudo ainda está sendo construído. A identidade, a autoestima, a visão de mundo, as relações sociais. Tudo. E quando tudo está em construção, qualquer impacto parece muito maior. Uma das qualidades que mais admiro na Pixar é justamente essa capacidade de olhar para experiências universais e transformá-las em histórias acessíveis. Eles não precisam criar batalhas gigantescas, não precisam salvar o planeta, não precisam colocar o destino do universo em jogo. Eles conseguem criar tensão emocional usando situações que todos reconhecem. E isso exige muito talento, porque fazer o público se importar com algo íntimo costuma ser muito mais difícil do que criar uma ameaça gigantesca. Qualquer filme pode destruir uma cidade, mas poucos conseguem capturar o sentimento de insegurança que surge quando você começa a questionar quem realmente é. E Divertidamente faz isso brilhantemente. Aliás, existe uma questão que ficou rondando minha cabeça durante boa parte do filme. Será que algum dia realmente paramos de construir nossa identidade? Porque quando somos jovens, acreditamos que existe um momento específico em que finalmente vamos descobrir quem somos. Como se um dia acordássemos e tudo estivesse resolvido. Como se todas as dúvidas desaparecessem. Como se todas as inseguranças fossem embora. Mas a vida não funciona assim. Na verdade, quanto mais experiência acumulamos, mais percebemos que estamos sempre mudando, sempre aprendendo, sempre nos adaptando. Sempre descobrindo coisas novas sobre nós mesmos. E eu acho que Divertidamente 2 entende essa verdade muito bem. Ele mostra que identidade não é um destino, é uma jornada contínua, uma jornada que nunca termina completamente. Talvez seja justamente isso que torna a história tão impactante para adultos, porque ela nos lembra de algo que frequentemente esquecemos. Ainda estamos crescendo, mesmo depois da adolescência. Mesmo depois da faculdade, mesmo depois de conseguir um emprego, mesmo depois de formar uma família. O crescimento não para, ele apenas assume formas diferentes. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi a maneira como o filme retrata expectativas. E aqui eu acho que muita gente vai se identificar. Porque existem dois tipos de expectativas que costumam pesar sobre nós:
as expectativas dos outros e as nossas próprias expectativas. Às vezes os pais esperam algo, os professores esperam algo, os amigos esperam algo, a sociedade espera algo, mas muitas vezes somos nós mesmos que criamos a pressão mais pesada. Nós criamos versões idealizadas de quem deveríamos ser. Criamos padrões quase impossíveis de alcançar. Criamos metas que parecem definir nosso valor como pessoas. E quando não conseguimos atingir essas expectativas, começamos a duvidar de nós mesmos. Começamos a acreditar que não somos suficientes, que não estamos avançando rápido o bastante, que estamos ficando para trás. E, sinceramente, essa sensação é muito mais comum do que parece, principalmente hoje. Vivemos em uma época em que estamos constantemente vendo a vida dos outros, constantemente vendo conquistas, constantemente vendo sucessos, mas raramente vemos os fracassos, raramente vemos os momentos difíceis, raramente vemos as inseguranças. O resultado é uma comparação injusta. Compararmos nossos bastidores com os melhores momentos da vida de outras pessoas. E isso quase nunca termina bem. Por isso eu gosto tanto da mensagem emocional dessa franquia. Ela nos lembra que todos possuem conflitos internos. Todos. Mesmo as pessoas que parecem mais confiantes. Mesmo as pessoas que parecem ter tudo sob controle. Mesmo as pessoas que admiramos. Todo mundo está enfrentando algo. Todo mundo está tentando lidar com emoções complexas. Todo mundo está tentando encontrar equilíbrio. E talvez essa seja uma das mensagens mais humanas que qualquer filme pode transmitir. Falando agora sobre a construção da narrativa, eu acho impressionante como a Pixar consegue criar histórias que funcionam em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Uma criança pode acompanhar a aventura, pode rir dos personagens, pode se divertir com as situações. Enquanto isso, um adulto pode enxergar metáforas sobre crescimento, ansiedade, identidade e autoestima. Os dois públicos assistem ao mesmo filme, mas cada um encontra algo diferente. Isso é um sinal de escrita inteligente, muito inteligente, porque não significa que o filme está tentando agradar todo mundo. Significa que ele possui camadas suficientes para ser interpretado de formas diferentes. E obras com múltiplas camadas costumam envelhecer muito melhor. Quanto mais experiência você ganha, mais coisas percebe. Quanto mais vezes assiste, mais detalhes encontra. E isso aumenta enormemente o valor da obra. Uma coisa que eu também adorei foi o fato de o filme não apresentar emoções como inimigas. Isso pode parecer óbvio para quem já conhece a franquia, mas vale a pena destacar, porque muitas histórias trabalham com a ideia de eliminar sentimentos considerados negativos, como se felicidade fosse o objetivo final, como se emoções difíceis precisassem desaparecer. Mas divertidamente segue o caminho oposto. Ele mostra que todas as emoções possuem uma função, mesmo aquelas que não gostamos, mesmo aquelas que nos incomodam, mesmo aquelas que tentamos evitar. E isso é extremamente importante, porque emoções não surgem do nada, elas são respostas, são sinais, são mecanismos que tentam nos ajudar a navegar pelo mundo. Claro, algumas vezes elas podem exagerar, algumas vezes podem nos levar para caminhos complicados, mas ignorá-las completamente raramente resolve alguma coisa. Na verdade, entender essas emoções costuma ser muito mais útil do que lutar contra elas. Eu acho fascinante que uma animação consiga abordar um tema tão complexo de forma tão acessível, sem parecer didática, sem parecer artificial, sem parecer uma lição de moral. Tudo acontece naturalmente. Tudo surge através dos personagens, através dos conflitos, através das experiências. E isso faz uma diferença enorme, porque o público não sente que está sendo ensinado, ele sente que está vivendo uma história. E as melhores lições costumam surgir exatamente assim. Outra coisa que merece destaque é o ritmo emocional da narrativa. O filme sabe exatamente quando desacelerar, quando criar momentos de reflexão, quando investir no humor, quando aumentar a tensão. Essa variação impede que a história fique repetitiva e, mais importante ainda, faz com que os momentos emocionais tenham muito mais impacto, porque emoção depende de contraste. Se tudo for intenso o tempo inteiro, nada parece intenso. Mas quando existem momentos leves e momentos profundos, cada um ganha mais força.
E Divertidamente entende isso perfeitamente. No fim das contas, o que mais me impressiona é como essa franquia continua encontrando novas formas de falar sobre algo tão universal, a experiência de ser humano. Porque não importa onde você nasceu, não importa a sua idade, não importa a sua cultura, todos nós sentimos, todos nós mudamos, todos nós enfrentamos dúvidas, todos nós buscamos pertencimento, todos nós tentamos descobrir quem somos. Coisa que nem sempre recebe atenção, a direção visual. Porque é fácil olhar para uma animação da Pixar e dizer, claro que é bonita, mas existe muito trabalho por trás disso. As cores, os cenários mentais, os detalhes escondidos, tudo é pensado para transmitir emoções específicas. Nada parece aleatório. Cada escolha visual ajuda a contar a história. E isso é algo que eu sempre valorizo em qualquer filme. Quando a forma e o conteúdo trabalham juntos. Quando a estética não está ali apenas para ser bonita, quando ela ajuda a narrativa. Divertidamente sempre fez isso muito bem, e nesta continuação, eles conseguem expandir esse universo de uma maneira que parece natural. Não parece que estão inventando coisas apenas para aumentar a escala. Parece uma evolução lógica, como se estivéssemos acompanhando uma mente que realmente está amadurecendo. E isso faz toda a diferença, porque crescimento é justamente o tema central de tudo. No fundo, essa franquia inteira fala sobre isso, sobre crescer, sobre mudar, sobre aceitar que algumas fases terminam, sobre entender que novas fases começam, e sobre aprender que nenhuma emoção existe por acaso. Cada uma delas tem uma função, cada uma delas tenta nos proteger de alguma forma, mesmo quando parecem atrapalhar. E essa é uma mensagem extremamente poderosa, principalmente em uma época em que tantas pessoas tentam esconder seus sentimentos ou fingir que eles não existem. No final das contas, Divertidamente não fala apenas sobre emoções, ele fala sobre humanidade, sobre aquilo que nos torna quem somos. E essa talvez seja a razão pela qual tanta gente se conecta com essa história. Porque, independentemente da idade, todos nós sabemos o que é sentir, todos nós sabemos o que é mudar, todos nós sabemos o que é ter medo do futuro, e todos nós estamos tentando descobrir quem realmente somos. E acreditem em mim, isso é apenas o começo do que essa continuação tem para dizer. Então, pessoal, depois de tudo que eu falei sobre a importância da Riley, e sobre como essa franquia sempre usou emoções para falar de assuntos muito maiores, chegou a hora de entrar em uma das coisas que mais me chamou a atenção em Divertidamente 2. A coragem que o filme teve de mostrar que crescer nem sempre significa evoluir de forma confortável. E eu sei que isso pode parecer estranho quando falamos de uma animação colorida da Pixar, mas pensem comigo por um instante. Quando somos crianças, nossa visão sobre nós mesmos costuma ser muito mais simples. A gente gosta de certas coisas, tem nossos amigos, nossos hobbies, nossas brincadeiras favoritas, e isso parece suficiente para definir quem somos. Só que chega um momento em que essa simplicidade começa a desaparecer. Você começa a perceber que existem expectativas. Expectativas dos pais, expectativas dos amigos, expectativas da escola, expectativas da sociedade. E talvez a mais cruel de todas, as expectativas que você cria sobre si mesmo. Foi exatamente nessa parte que eu comecei a me identificar muito mais com a história do que eu esperava. Porque o filme não fala apenas sobre mudanças externas. Ele fala sobre aquela voz interna que começa a surgir quando você cresce. Aquela voz que pergunta: será que eu sou bom o suficiente? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que as pessoas realmente gostam de mim? E se vocês repararem, essas perguntas nunca desaparecem completamente. A gente acha que elas pertencem apenas à adolescência, mas a verdade é que muitos adultos continuam convivendo com elas. Talvez em versões diferentes, talvez de forma mais silenciosa, mas elas continuam lá. E eu acho fascinante quando um filme consegue mostrar algo tão universal
sem parecer que está dando uma palestra. Porque ninguém gosta de sentir que está assistindo uma aula. As pessoas querem sentir a história, querem viver a experiência. E Divertidamente 2 entende isso perfeitamente. Uma coisa que eu adorei foi perceber como o universo mental da Riley parece mais complexo do que antes. E isso faz total sentido. Quando somos crianças, muitas coisas parecem preto no branco. Ou gostamos de algo, ou não gostamos, ou estamos felizes, ou estamos tristes. Mas conforme crescemos, tudo começa a ganhar camadas. Você pode estar feliz e preocupado ao mesmo tempo, animado e inseguro, orgulhoso e com medo. E essa mistura de emoções é uma das experiências mais humanas que existem. Aliás, eu acho que um dos maiores acertos da franquia inteira é justamente esse. Ela nunca tenta reduzir o ser humano a uma emoção específica. Ela nunca diz que você deve ser feliz o tempo inteiro. Algumas dolorosas, algumas inesquecíveis, outras quase apagadas da memória, mas todas contribuindo de alguma forma. Existe também um aspecto muito interessante sobre a maneira como o filme trata a vulnerabilidade emocional. Porque, sinceramente, acho que vivemos em uma época bastante contraditória. Por um lado, falamos cada vez mais sobre saúde mental. Por outro lado, ainda existe uma enorme pressão para parecer forte o tempo inteiro, para parecer seguro, para parecer bem resolvido, como se admitir fragilidade fosse algo vergonhoso. Mas a verdade é que ninguém está completamente bem o tempo todo. Ninguém. Nem as pessoas que admiramos. Nem aquelas que parecem extremamente confiantes. Nem aquelas que parecem ter tudo sob controle. Todo mundo possui inseguranças. Todo mundo possui dúvidas. Todo mundo enfrenta batalhas internas que nem sempre são visíveis. E eu acho muito bonito quando uma obra reconhece isso. Quando ela nos lembra que sentir emoções difíceis não nos torna defeituosos, nos torna humanos. Aliás, uma das coisas que mais gosto nessa franquia inteira é que ela nunca transforma emoções em vilãs. Isso seria muito fácil. Seria fácil dizer que determinados sentimentos são ruins e precisam ser eliminados. Mas a história escolhe um caminho muito mais inteligente. Ela mostra que até mesmo emoções desconfortáveis possuem uma função, possuem uma razão para existir, possuem algo a nos ensinar. E isso muda completamente a forma como enxergamos nossos próprios sentimentos. Porque quando você para de lutar contra cada emoção negativa e começa a tentar entendê-la, muita coisa muda. Sua relação consigo mesmo muda. Sua relação com os outros muda. Sua capacidade de lidar com desafios muda. E eu acredito que esse seja um dos motivos pelos quais tantas pessoas criam uma conexão tão forte com Divertidamente. Ele oferece algo raro. Compreensão. Não julgamento. Não condenação. Compreensão. Outra coisa que eu achei fascinante foi perceber como a história aborda o medo de não ser suficiente. Porque se existe uma emoção que acompanha muita gente durante a adolescência e também durante a vida adulta, é essa sensação. A sensação de inadequação. A sensação de que você deveria estar fazendo mais, conquistando mais, sendo melhor. Eu não sei vocês, mas acho impressionante como esse sentimento consegue aparecer em diferentes fases da vida. Quando somos estudantes, sentimos que deveríamos tirar notas melhores. Quando começamos a trabalhar, sentimos que deveríamos ter mais sucesso. Quando alcançamos determinado objetivo, imediatamente criamos outro. Parece que a linha de chegada está sempre se movendo, e isso pode ser extremamente cansativo. Por isso eu gosto tanto de histórias que nos lembram que valor pessoal não deve depender apenas de desempenho, porque seres humanos não são máquinas. Não fomos feitos para funcionar perfeitamente o tempo inteiro. Erramos, aprendemos, caímos, tentamos novamente. Essa é a experiência humana. E tentar eliminar essa imperfeição geralmente só gera mais sofrimento. Falando agora sobre a narrativa em si, uma coisa que me impressionou bastante foi a confiança que o roteiro demonstra. Ele não sente necessidade de explicar tudo excessivamente. Ele confia que o público vai compreender certas emoções, vai preencher certos espaços, vai interpretar determinadas situações. E eu adoro quando roteiros fazem isso, porque tornam a experiência mais participativa. Você não está apenas recebendo informações, você está refletindo junto com a história.
está conectando ideias, está criando interpretações próprias, e isso faz toda a diferença. Porque filmes que tratam o espectador como inteligente costumam permanecer na memória por muito mais tempo. Eles continuam gerando discussões, continuam provocando reflexões, continuam revelando novos significados, mesmo depois de várias revisitas. Uma curiosidade interessante é que algumas das melhores obras sobre crescimento pessoal raramente oferecem respostas definitivas. Elas oferecem perguntas. Perguntas que ficam ecoando na cabeça do público. E Divertidamente faz isso constantemente. Quem eu sou? Quem quero me tornar? Quanto das minhas escolhas realmente vem de mim? Quanto vem das expectativas dos outros? Como lidar com mudanças inevitáveis? Como aceitar emoções difíceis? Como continuar crescendo sem perder minha essência? São perguntas enormes, perguntas que talvez nunca tenham respostas completas, mas justamente por isso são tão importantes, porque continuar fazendo essas perguntas faz parte do processo de amadurecimento. No final das contas, quanto mais penso sobre Divertidamente 2, mais percebo que ele não está tentando ensinar uma fórmula para a felicidade. E isso é ótimo, porque fórmulas para a felicidade geralmente não funcionam. O filme está muito mais interessado em mostrar algo diferente. Está interessado em mostrar que uma vida emocional saudável não significa sentir apenas coisas boas. Significa aprender a conviver com toda a variedade de emoções que fazem parte da experiência humana. Significa aceitar complexidade, aceitar contradições, aceitar mudanças, aceitar crescimento. E talvez o mais importante de tudo, aceitar que ninguém precisa ter todas as respostas imediatamente. A Riley está descobrindo isso. Nós também estamos. E conforme a história continua avançando, fica cada vez mais claro que algumas das emoções mais difíceis de enfrentar não são aquelas que vêm de fora, são aquelas que surgem dentro da nossa própria mente. E é exatamente aí que a narrativa começa a atingir um nível ainda mais profundo e emocional. Chegando a essa parte da análise, eu preciso falar sobre algo que, para mim, é um dos maiores motivos pelos quais Divertidamente 2 funciona tão bem. Não é apenas a criatividade do conceito, não é apenas a qualidade da animação, não é apenas o humor, é a honestidade emocional. E quando digo honestidade emocional, estou falando da coragem que o filme tem de mostrar sentimentos que normalmente tentamos esconder. Porque existe uma diferença enorme entre sentir uma emoção e admitir que estamos sentindo aquela emoção. A maioria das pessoas consegue reconhecer quando está feliz, consegue reconhecer quando está animada. Mas quando falamos sobre insegurança, medo, vergonha, ansiedade ou sensação de inadequação, a conversa muda completamente. Muitas vezes fingimos que essas emoções não existem, ou tentamos empurrá-las para algum canto da mente, como se ignorá-las fosse fazer com que desaparecessem. Só que não funciona assim. E talvez uma das mensagens mais inteligentes dessa franquia inteira seja justamente essa. As emoções não desaparecem porque você decide ignorá-las. Elas continuam ali, influenciando decisões, influenciando comportamentos, influenciando relacionamentos, mesmo quando não percebemos. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi como a história consegue capturar aquele momento específico da vida em que começamos a nos preocupar mais com a imagem que passamos para os outros. E eu acho que todo mundo já viveu isso. Aquele período em que você começa a pensar demais antes de falar. Começa a analisar como as pessoas reagem ao que você faz. Começa a se perguntar se está sendo aceito, se está sendo admirado, se está sendo julgado. É quase como se uma câmera invisível começasse a seguir você o tempo inteiro. E isso pode ser extremamente desgastante, porque quanto mais você tenta controlar a percepção dos outros, mais difícil fica simplesmente ser você mesmo. Eu lembro claramente dessa fase. Lembro de situações em que eu gastava energia demais tentando causar uma boa impressão. Energia demais tentando parecer alguém que eu acreditava que deveria ser. E o curioso é que muitas vezes fazemos isso sem perceber. Não existe uma decisão consciente. Não existe um momento em que pensamos: vou deixar de ser eu mesmo agora. Acontece gradualmente. Pequenos ajustes, pequenas adaptações, pequenas concessões. Até que, em algum momento, começamos a nos afastar daquilo que realmente somos. E essa é uma discussão muito importante, porque o desejo de pertencimento é completamente natural.
Todos queremos ser aceitos. Todos queremos fazer parte de algo. Todos queremos criar conexões. O problema surge quando essa necessidade se torna mais importante do que nossa própria identidade. Quando começamos a moldar nossa personalidade exclusivamente para agradar outras pessoas. Outra coisa que me impressionou bastante foi a forma como o filme retrata a construção da autoestima. Porque a autoestima não nasce pronta, ela não aparece magicamente. Ela é construída ao longo do tempo, e muitas vezes essa construção é extremamente frágil, principalmente durante a adolescência. Uma experiência positiva pode fortalecer sua confiança. Uma experiência negativa pode abalá-la. Um elogio pode ter impacto, uma crítica também. E quando ainda estamos formando nossa identidade, esses impactos costumam parecer muito maiores. Talvez por isso tantas pessoas se identifiquem com a Riley. Porque ela não é uma personagem perfeita. Ela não tem todas as respostas. Ela não sabe exatamente quem está se tornando. E isso a torna real. Muito real. Na verdade, eu diria que uma das maiores qualidades da personagem é justamente sua imperfeição. Porque imperfeições geram identificação. Ninguém consegue se conectar profundamente com personagens perfeitos. Personagens perfeitos são interessantes à distância. Mas personagens falhos são humanos, e seres humanos se conectam com humanidade. Falando agora sobre um aspecto que considero fundamental, eu acho fascinante como Divertidamente 2 continua expandindo a ideia de que emoções não existem isoladamente. Na vida real, raramente sentimos uma única coisa por vez. Pense em qualquer momento importante da sua vida: uma formatura, uma mudança de cidade, um novo emprego, um relacionamento. Normalmente existe uma mistura enorme de sentimentos acontecendo simultaneamente. Você pode estar feliz e assustado, animado e preocupado, orgulhoso e inseguro. E essa mistura emocional é exatamente o que torna a experiência humana tão complexa, tão difícil de explicar e tão interessante de explorar. Uma das razões pelas quais o primeiro filme se tornou tão marcante foi justamente porque mostrou que emoções consideradas opostas podem coexistir. Agora, a continuação leva essa ideia ainda mais longe, mostrando que amadurecer significa lidar com níveis cada vez maiores de complexidade emocional. E, sinceramente, eu adoro isso, porque muitas histórias procuram simplificar sentimentos, transformá-los em algo fácil de entender. Mas a vida não é simples. Nossos sentimentos não são simples. Nossa identidade não é simples. Então, por que as histórias deveriam ser? Outra reflexão que o filme despertou em mim foi sobre a maneira como lidamos com erros. Porque durante a adolescência, existe uma tendência enorme de enxergar erros como catástrofes. Uma decisão errada parece o fim do mundo. Uma situação constrangedora parece impossível de superar. Uma rejeição parece permanente. Mas conforme amadurecemos, começamos a perceber algo importante. Os erros fazem parte do processo. Na verdade, muitas das lições mais importantes da vida surgem justamente dos momentos em que falhamos, dos momentos em que erramos, dos momentos em que as coisas não saíram como planejávamos. E eu gosto muito quando uma história reconhece isso, quando ela mostra que crescimento não acontece apesar dos erros, acontece através deles. Isso é uma diferença enorme, porque muda completamente a forma como enxergamos nossas experiências. Em vez de ver fracassos apenas como derrotas, começamos a vê-los como oportunidades de aprendizado. Claro que isso não significa que errar é agradável, não é. Mas significa que errar não precisa definir quem somos. Uma coisa que também merece elogios é a forma como a Pixar entende seu público. Eles sabem que muitas crianças vão assistir ao filme, mas também sabem que muitos adultos estarão assistindo. E em vez de escolher apenas um desses públicos, conseguem conversar com ambos. Isso exige um equilíbrio muito delicado, porque uma história excessivamente infantil pode perder profundidade, e uma história excessivamente complexa pode perder acessibilidade. Divertidamente consegue encontrar um ponto de equilíbrio impressionante. As crianças se divertem, os adolescentes se identificam, os adultos refletem. Todo mundo encontra algo valioso, e isso não acontece por acaso. É resultado de uma construção narrativa extremamente cuidadosa. Agora, existe um aspecto que eu considero especialmente importante: a maneira como o filme trata a ideia de autocompaixão.
mesmo sem usar esse termo diretamente. Porque muitas pessoas são extremamente compreensivas com os outros, mas extremamente duras consigo mesmas. Perdoam amigos, entendem familiares, acolhem pessoas próximas, mas quando cometem um erro, se tornam seus próprios críticos mais severos, e isso gera um sofrimento enorme. Eu acredito que uma das grandes lições presentes nessa história é justamente aprender a tratar a si mesmo com o mesmo nível de compreensão que oferecemos aos outros. Reconhecer que não precisamos ser perfeitos, reconhecer que podemos falhar, reconhecer que podemos sentir medo, reconhecer que podemos ter dúvidas, sem que isso diminua nosso valor, sem que isso nos torne menos dignos, sem que isso nos torne menos humanos. Quanto mais penso sobre isso, mais percebo que Divertidamente 2 é uma obra muito mais ambiciosa do que parece à primeira vista. Porque ela utiliza uma narrativa acessível para explorar questões profundamente humanas. Questões que acompanham praticamente todas as pessoas. A busca por identidade, a necessidade de pertencimento, o medo da rejeição, a construção da autoestima, a aceitação das próprias emoções, a dificuldade de lidar com mudanças. Tudo isso está presente, e tudo isso é tratado com uma sensibilidade impressionante. E conforme continuamos avançando nessa jornada emocional, fica cada vez mais evidente que a maior descoberta da Riley não será sobre o mundo ao seu redor, será sobre ela mesma. E essa descoberta acaba levando a história para alguns dos momentos mais emocionantes e reflexivos de todo o filme. Se existe uma coisa que eu adoro quando assisto a um filme, é quando ele consegue me fazer pensar sobre a minha própria vida, sem parecer que está tentando me dar uma lição. E para mim, essa é uma das maiores qualidades de Divertidamente 2. Porque em nenhum momento eu senti que o filme estava apontando o dedo para o público. Em nenhum momento parece que alguém está dizendo: olha, essa é a forma correta de viver. Pelo contrário, a sensação é de que a história está simplesmente abrindo uma conversa sobre crescimento, uma conversa sobre identidade, uma conversa sobre as dificuldades de entender a nós mesmos. E, sinceramente, acho que é exatamente por isso que tanta gente se conecta emocionalmente com essa franquia. Porque ninguém gosta de receber sermão, mas todo mundo gosta de se sentir compreendido. E esse filme faz isso muito bem. Conforme a história avança, uma coisa fica cada vez mais clara. Crescer significa lidar com versões diferentes de si mesmo. E essa ideia parece simples, até você parar para pensar nela de verdade. Porque todos nós carregamos versões antigas dentro da nossa memória. Existe a criança que fomos. Existe o adolescente que fomos. Existe a pessoa que éramos alguns anos atrás. E muitas vezes, essas versões não pensam da mesma forma, não acreditam nas mesmas coisas, não têm os mesmos sonhos, não possuem os mesmos medos. E isso é fascinante, porque mostra que identidade não é algo estático, é algo vivo, algo em constante transformação. Eu lembro que quando era mais novo, imaginava que os adultos tinham tudo resolvido. Talvez vocês também tenham pensado isso em algum momento. Aquela ideia de que crescer significava finalmente entender a vida, finalmente ter todas as respostas, finalmente sentir segurança. Mas aí você cresce e percebe uma verdade quase engraçada. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém. Algumas pessoas apenas aprenderam a conviver melhor com as perguntas. E eu acho que Divertidamente 2 captura exatamente essa sensação. A sensação de estar tentando descobrir quem você é, enquanto o mundo continua mudando ao seu redor. Uma das coisas mais inteligentes do roteiro é entender que a mente humana não funciona de forma organizada o tempo inteiro. Aliás, muitas vezes ela funciona de forma completamente caótica. Você já reparou como às vezes uma lembrança aparentemente aleatória pode mudar completamente seu humor? Ou como uma frase que alguém disse anos atrás pode voltar à sua cabeça do nada? Ou como uma situação pequena pode despertar emoções enormes. Nossa mente é cheia dessas conexões invisíveis. E o filme consegue transformar essa complexidade em algo visualmente compreensível. Isso é um mérito enorme da equipe criativa, porque estamos falando de conceitos psicológicos extremamente abstratos, conceitos difíceis até mesmo para especialistas explicarem. Mas a Pixar consegue transformar tudo isso em histórias que qualquer pessoa pode entender. E não apenas entender, sentir. Essa é a palavra mais importante.
sentir. Porque conhecimento emocional não acontece apenas através da lógica, ele acontece através da experiência. E divertidamente entende isso perfeitamente. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como a história retrata a relação entre memória e identidade. Porque muitas vezes pensamos nas memórias apenas como registros do passado, como arquivos armazenados na mente. Mas elas são muito mais do que isso. Nossas memórias ajudam a definir quem acreditamos ser. Elas influenciam nossas decisões, influenciam nossas expectativas, influenciam a maneira como interpretamos o mundo. Pense por alguns segundos. Grande parte da sua identidade atual foi construída através de experiências passadas. Experiências boas, experiências ruins, momentos felizes, momentos difíceis. Tudo isso contribuiu para formar a pessoa que você é hoje. E talvez uma das mensagens mais bonitas da franquia inteira seja justamente essa. Não somos definidos apenas pelos nossos melhores momentos. Somos definidos pelo conjunto completo das nossas experiências, inclusive aquelas que gostaríamos de esquecer, inclusive aquelas que nos machucaram, inclusive aquelas que nos ensinaram lições difíceis. Eu acho isso extremamente poderoso, porque muitas pessoas passam anos tentando apagar partes da própria história, tentando fingir que certos momentos nunca aconteceram. Mas a verdade é que essas experiências também fazem parte de quem somos, e aceitar isso pode ser libertador. Falando agora sobre um aspecto mais emocional, existe uma sensação muito específica que o filme consegue capturar: a sensação de transição. Aquela sensação de estar entre duas versões de si mesmo, não ser mais quem você era, mas ainda não saber exatamente quem vai se tornar. Eu acredito que essa seja uma das experiências mais universais da vida. E não acontece apenas na adolescência. Acontece quando mudamos de carreira, quando terminamos relacionamentos, quando começamos novas fases, quando deixamos certos sonhos para trás, quando descobrimos novos objetivos. Acontece o tempo inteiro. Estamos constantemente atravessando períodos de transição. E períodos de transição costumam gerar desconforto, porque seres humanos gostam de previsibilidade, gostamos de estabilidade, gostamos de saber o que esperar. Mas crescimento raramente oferece essa segurança. Na maior parte do tempo, crescer significa caminhar em direção ao desconhecido. E isso exige coragem, muita coragem. Outra coisa que eu adorei foi perceber como o filme evita respostas simplistas. Porque seria muito fácil apresentar uma solução mágica para todos os conflitos emocionais. Seria fácil dizer que basta acreditar em si mesmo, basta pensar positivo, basta ter confiança. Mas a vida real não funciona assim. Questões emocionais são mais complexas, muito mais complexas. Às vezes fazemos tudo certo e ainda nos sentimos inseguros. Às vezes alcançamos objetivos importantes e ainda sentimos dúvidas. Às vezes recebemos apoio e ainda enfrentamos medos. E isso não significa que existe algo errado conosco. Significa apenas que somos humanos. Acho que essa é uma das mensagens mais importantes presentes em toda a narrativa. A ideia de que emoções difíceis não são sinais de fracasso, são partes naturais da experiência humana. Quanto mais penso nisso, mais percebo o quanto essa mensagem é necessária. Principalmente em uma época em que tantas pessoas sentem pressão para parecer felizes o tempo inteiro, pressão para parecer confiantes o tempo inteiro, pressão para parecer produtivas o tempo inteiro. Mas ninguém consegue sustentar isso. Ninguém vive em estado permanente de felicidade. Ninguém vive em estado permanente de confiança. Ninguém vive em estado permanente de equilíbrio. Somos muito mais complexos do que isso. E está tudo bem. Uma coisa curiosa é que muitos dos momentos mais emocionantes do filme não acontecem por causa de grandes eventos. Eles acontecem por causa de pequenas realizações emocionais, pequenas compreensões, pequenas descobertas internas. E eu gosto muito disso, porque reflete a vida real. As maiores transformações nem sempre acontecem em momentos dramáticos. Às vezes acontecem silenciosamente, em uma conversa, em uma reflexão, em uma percepção inesperada, em um instante de honestidade consigo mesmo. Esses momentos podem mudar tudo, mesmo que ninguém mais perceba. Aliás, talvez essa seja uma das razões pelas quais a história funciona tão bem. Ela entende que as maiores batalhas humanas
raramente são visíveis. Acontecem dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, dentro das nossas interpretações. E embora ninguém possa vê-las diretamente, elas possuem um impacto enorme na forma como vivemos. No final das contas, eu acho que Divertidamente 2 nos lembra de algo muito importante, algo que frequentemente esquecemos durante nossa correria diária. Estamos todos em processo, todos. Não importa a idade, não importa o quanto parecemos confiantes, não importa o quanto parecemos bem resolvidos. Continuamos aprendendo, continuamos mudando, continuamos descobrindo novas partes de nós mesmos. E talvez não exista nada de errado em não ter todas as respostas. Talvez o verdadeiro crescimento esteja justamente em aceitar essa incerteza, aceitar essa complexidade, aceitar que a jornada de autoconhecimento nunca termina completamente. E quando essa ideia começa a se tornar clara, a história se aproxima dos seus momentos mais profundos, porque a Riley finalmente começa a encarar questões que vão muito além de simplesmente controlar emoções. Ela começa a entender o que essas emoções realmente significam, e isso muda absolutamente tudo. Chegando a este ponto da nossa conversa sobre Divertidamente 2, eu preciso dizer uma coisa que talvez resuma boa parte da experiência que tive assistindo ao filme. Quanto mais a história avança, menos ela parece uma animação sobre emoções, e mais ela parece uma reflexão sobre o que significa ser humano. E eu sei que isso pode soar exagerado para algumas pessoas, mas pensem comigo. No começo, a franquia parece apresentar uma ideia relativamente simples. Existem emoções dentro da mente de uma pessoa, e elas ajudam a orientar suas decisões. Só que conforme a narrativa evolui, percebemos que a proposta é muito mais profunda, porque emoções não são apenas reações. Elas influenciam nossa identidade, influenciam nossos relacionamentos, influenciam a forma como interpretamos o mundo, influenciam até mesmo a maneira como contamos nossa própria história. E isso é algo que o filme entende de forma brilhante. Uma das coisas que mais me fizeram refletir foi perceber como nós mesmos criamos narrativas internas sobre quem somos. Todo mundo faz isso, sem exceção. Você provavelmente faz isso. Eu faço isso. Todos fazemos. Criamos histórias sobre nós mesmos. Histórias que ajudam a explicar nossas experiências. Histórias que usamos para entender nossas escolhas. Histórias que moldam nossa autoestima. Às vezes, essas narrativas são positivas. Às vezes, são negativas. Mas elas existem. E o mais interessante é que muitas vezes nem percebemos que estamos criando essas histórias. Elas simplesmente acontecem. Você passa por determinadas experiências, interpreta essas experiências de uma certa forma, e aos poucos constrói uma imagem de quem acredita ser. O problema é que essas interpretações nem sempre são completamente precisas. Às vezes, um fracasso isolado faz alguém acreditar que é incapaz.